Olá, shalom a todos, é um grande prazer estar aqui, né, para mais um vídeo desse canal, né. Eu já havia colocado aí a respeito dos cursos do MAIM para 2025, né, para o calendário gregoriano de 2025. Esse vídeo eu gostaria de falar uma coisa assim, que eu vejo que acontece no geral, né, e porque as pessoas elas são levadas a não estudar, né? Por que o brasileiro tem essa coisa de não estudar e por que os religiosos não gostam de estudar, tá? O primeiro ponto aí é que os religiosos eles confundem uma coisa, né? Eles acham que a fé supera tudo, supera até a ignorância, né? Então assim, essas pessoas elas têm essa mentalidade errônea, né, que a fé supera até a ignorância, que se ele tem fé, ele não precisa mais estudar. Basta que ele peça a Deus, basta que ele faça uma prece e o conhecimento cai na cabeça dele, em forma de sonho, de visão, em forma de aparecimento, né, tipo um OVNI, né, um conhecimento de OVNI, né, tipo assim, do nada, né? Então essas pessoas são levadas a pensar isso, né? E as pessoas mais difíceis de que para você fazê-las estudar, né? Realmente são os religiosos. Os religiosos são pessoas acomodadas, né, pessoas que se acomodaram com um sistema. Foi o caso de Jesus, né? O caso de Jesus foi um caso da época de Jesus, foi um caso bem típico, né? Um caso bem típico de acomodamento. As pessoas se acomodaram naquele modelo que vinha, né, na época, e quando Jesus chegou naquele determinado ponto, né, ele estudou 33 anos para poder desaguar todo aquele conhecimento, né? Então as pessoas ficaram chocadas com o tamanho conhecimento. Por quê? Né? Porque os religiosos são acomodados, tá? Hoje, qual que é o sistema que predomina hoje aí, né, aqui no Ocidente, que são em maioria igrejas, né? Porque o Ocidente não é em maioria mesquitas e nem sinagogas, a maioria é igrejas, né? Então assim, o que domina os religiosos do Ocidente? Os religiosos do Ocidente, eles são dominados hoje basicamente por uma coisa em comum, que existe em comum, tá? Dentro das duas culturas, da cultura católica e da cultura evangélica, que é o espetáculo. Tá? Os romanos montavam aqueles grandes coliseus, né? Aqueles coliseus assim enormes e tal, para fazer lutas de, né, os gladiadores lá dentro, né, para as pessoas poderem gladiar, né? E ali havia um espetáculo de sangue e de pão também, porque eles jogavam algumas migalhas de pão para as pessoas, né? Então esse era tipicamente o sistema romano, né? A cultura romana, né? Então assim, a cultura romana, ela é a cultura do espetáculo, tá? E então foi em cima disso que foi fundamentado vamos dizer assim, os primórdios do conhecimento dos escritos de uma forma geral, da Bíblia, da Torá, do Tanar, dos Evangelhos, do Corão, né, dentro do mundo ocidental, tá? Foi basicamente esse tipo de conhecimento, né? Que é o conhecimento do espetáculo, tá? Então os romanos eles introduziram isso. Além de introduzir isso, obviamente eles misturaram com os panteões de deuses da época, né?
Então, assim, eles fizeram traduções errôneas dos livros, né, dos escritos da Bíblia, fizeram traduções errôneas a ponto de por exemplo, ter livro que chama, por exemplo, Levítico. Nunca existiu esses livros. Êxodo, nunca existiu um livro na cultura judaica chamado Êxodo, né? O nome do livro é Shemot. Shemot quer dizer nomes, não é Êxodo. Então ficou aquela bagunça. Eles bagunçaram os textos, além de bagunçarem os textos, né? Encheram a terra de imagens idólatras, né? E aí, depois, o que acontece? Acontece que aí sobe um outro, né, um outro meio também para propagar a Bíblia, que é o protestantismo, tá? O protestantismo, ele continua fazendo a mesma coisa que os católicos fazem, tá? Tanto que eles celebram exatamente o dia que os católicos celebram também, que é a guarda do domingo, os dias que são celebrados, eles param nos dias que os católicos param também, tá? Natal, Ano Novo, né? Que é do calendário gregoriano, eles param exatamente nesses dias também. Então eles continuam trazendo a mesma retórica, né? Só que quando o protestantismo floresce na Europa, a partir de Lutero, depois ele vai ser levado para os Estados Unidos, e lá ele vai ganhar essa mesma função também de espetáculo. O que são os espetáculos? Os espetáculos né, você tem um homem, ele sobe num lugar, num palanque e tal, então ele vai pegar um versículo bíblico, né, qualquer e tal, e quando as pessoas entram nesses templos, ele fala assim, olha, abram sua Bíblia, abram seus livros no livro do profeta tal, no versículo tal. As pessoas abrem, ele lê aquela partezinha ali, depois ele abandona o livro ali, e as pessoas também abandonam o livro, fecham seus livros e cruzam os braços assim, ó, na frente daquele espetáculo, e vão assistir aquele homem discursar. E aquele homem vai falar sobre Abraão, não sei o que foi um homem que saía, que não sei o que e tal. E a pessoa, ela vai ficar escutando aquele tipo de coisa, tá? Então essa cultura aí, ela é programada para fazer a pessoa não pensar, tá? Porque o estudo, o que o estudo traz? O estudo traz o pensamento crítico. O pensamento crítico era o que Jesus tinha na época, era o pensamento crítico. Era isso que ele tinha na época. Na época, ele tinha um pensamento tão crítico que eles não entenderam o que ele estava falando, as coisas que ele fez. Ninguém entendeu na época, por causa do pensamento crítico. Porque Jesus, ele entendeu que aquilo ali, as coisas que estavam acontecendo ali, elas eram completamente sem sentido, com todo aquele conhecimento que ele adquiriu, né? Então, assim, o que acontece hoje é feito para a pessoa ser uma besta mesmo, uma besta, né? Uma besta quadrada, um ignorante, um imbecil, né? Por quê? Porque a pessoa ela senta ali, né, e fecha o livro e fica ali escutando, porque esse é o sistema de Hollywood. O sistema de Hollywood é atrair sua atenção para isso aqui, ó, para uma tela, e você ficar vendo coisas, vendo e ouvindo, tá? Esse ver e ouvir, isso não gera pensamento crítico, tá? Isso aí condiciona a pessoa, doutrina os acomodados. Então, é por isso que hoje os religiosos são a classe mais difícil de receber ensinamentos, tanto que não há a cultura do estudo sistemático, tá?
dentro do meio ocidental, ou seja, do meio das igrejas protestantes e católicas, não há essa cultura. Não há cultura. Funciona assim, ó. A pessoa vai na igreja uma vez na semana, o cara fala um versículo, todo mundo abre a Bíblia e fecha depois e pronto. E aí depois ele pega aquela Bíblia, leva para casa dele lá e pronto. É isso. Funciona assim, né? Então, essa coisa dos vídeos, e também tem as promessas, né? Tem aquelas coisas que são os atrativos, os chamarizes, né? Aquele chamariz e tal, né? Tanto eu falo isso por experiência desse próprio canal que você está vendo aqui. Tem um vídeo nesse canal que fala sobre prosperidade na Kabbalah e prosperidade. Olha para você ver, esse vídeo tem 29 mil acessos, 29 mil pessoas já viram, com um monte de comentários, milhares de comentários, tá? 29 mil pessoas já viram, tá? Nesse canal aqui, tá? Mas por quê? Porque tem uma palavrinha mágica lá, prosperidade. Prosperidade, porque essas pessoas, elas não estão atrás de conhecimento, não. Elas não estão atrás de conhecimento. Elas estão atrás de curandeiros, pessoas que vão curar, né? Vão curar os vícios delas, pessoas que vão curar, por exemplo, o corpo delas, pessoas que vão fazer com que o dinheiro apareça na casa delas, do nada. Então, assim, isso é tudo matéria, é tudo ser humano na frente. Quando você coloca o ser humano na frente, aí o que você faz? Você tira a Torá, você tira os mandamentos. Por quê? Porque você vai colocar os desejos do homem na frente, os desígnios do homem na frente. Aí você vai tirar a Torá. Entendeu? E é por isso que não há um estudo sistemático, por isso que as pessoas, né, esse sistema judaico, esse sistema de yeshivá, de estudo primeiro, entendeu? Ele não funciona aqui no Ocidente, porque o Ocidente está imbecilizado, tá? Eles colocam o religioso ocidental também como um covarde, como um covardão. É aquela pessoa que ele vai, né, nessas casas, nesses templos de espetáculos e tal, e lá ele vê que Davi derrubou Golias e não sei o que o povo de Israel batalhou contra os cananitas e venceram, expulsaram os cananitas da terra, que não sei o que e tal, né? Então aquelas guerras no passado são amadas, são adoradas, mas o exército de Israel hoje não é. Sabe por quê? É porque o Ocidente colocou o religioso hoje como um covardão, simplesmente um covarde, fez dele um covarde. Um covarde que, se o negócio está numa telinha bem moldado, por exemplo, se é um homem que aparece num templozinho bonito, num templo, e ele falando do Davi e não sei o que, esse tipo de guerra aí tá certo. Esse tipo de guerra louva o nome de Deus e tal. Mas o exército de Israel hoje não louva. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo lá na ofensiva no Líbano. Ninguém sabe o que está acontecendo em Gaza. Sabe por quê? Por que essas pessoas não sabem? É porque essas pessoas foram imbecilizadas. Elas foram imbecilizadas. E elas hoje elas fazem parte do sistema covardão. Não, guerra não é uma coisa boa e tudo. Mas se uma pessoa que faz o espetáculo de Hollywood, esse aqui da telinha assim, ó, dessa telinha, ou que sobe num púlpito, que eles falam, sobe num púlpito, numa parte mais alta, e fala, não, Davi retirou tantos prepúcios, aí todo mundo, Davi cortou os prepúcios
daquele povo, aí todo mundo bate palma e tal. Então assim, isso é uma geração imbecilizada, tá? O que o mundo ocidental, o que as igrejas ocidentais fizeram foi criar uma geração de imbecis, de completa imbecil, pessoas imbecilizadas, tá? Por quê? Porque a ponto de que as pessoas aplaudem as guerras antigas, mas não estão nem aí pro povo daquelas guerras antigas, não. Entendeu? Hoje eles não estão nem aí para isso. Entendeu? Então, assim, eles dividiram, eles pegaram somente uma letra que eles não estão estudando, tá? Somente uma letra que não é estudada, tá? E separaram esse livro do povo judeu, tanto que o Jesus judaico ele desapareceu, ele sumiu. Existe o Jesus romano, existe o Jesus protestante americano, né? Protestante europeu, existe o Jesus evangélico protestante americano, mas o judeu sumiu. Aquele Jesus judeu desapareceu. Hoje você tem um outro Jesus aí que é completamente diferente. Completamente diferente. Né? E as pessoas, elas não isso, a falta de estudo, ela gera falta de pensamento crítico. O que é a falta de pensamento crítico? A falta de pensamento crítico é que a pessoa, ela vamos supor, você está estudando lá a Torá, então tá lá, Ismael, não sei o que, você fala, Ismael, onde esse Ismael aqui, Deus também de ti farei uma grande nação e tudo, se ele fez promessa para Ismael, onde está esse povo? Eles não têm a capacidade de perguntar. Se você perguntar para uma pessoa hoje, para uma pessoa que está nessas casas de espetáculo, eles não sabem o que é uma sura do Corão. Se você falar assim, o que é uma sura do Corão? Ele fala, realmente, né? A única coisa que eu sei é que Davi derrubou Golias. Essa é a única coisa que eu sei. Entendeu? Então, assim, se você perguntar para ele, falar, a respeito do Shema Israel, onde está o Shema Israel dentro da Torá? Ele não sabe. Essa foi uma das coisas que Jesus repetiu de mais relevância dentro dos evangelhos, e ele não sabe onde é que está lá. Entendeu? Ele não sabe por quê? Por falta de estudo, porque estão enganando essas pessoas. Estão levando essas pessoas para lugares onde tem bancos e eles ficam de braços cruzados, ou seja, eles não são ensinados a estudar. Eles não são ensinados, eles são ensinados a ouvir palestras. Sabe o que é a palestra? É essa telinha aqui. Tanto que às vezes eu falo as coisas com as pessoas, aí ele fala assim, tá bom, eu vou ver o vídeo lá no seu canal depois. Por quê? Porque essas pessoas, elas são tão imbecilizadas, elas foram tão doutrinadas a não estudar, tão imbecilizadas, que para eles o negócio é ver vídeo. É assistir o padre tal, o pastor tal, e assistir ou ouviu, para ele é isso aí. Eles não são ensinados a estudar. Eles não gostam de estudar. Essa é a verdade, né? Porque foram doutrinados assim. E doutrinados assim, eles vão ser ignorantes o resto da sua vida. O resto da vida. Quando você vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa é uma besta. É uma besta, tá? É aquelas duas bestas mesmo que estão lá na Bíblia. Ela, né, no Apocalipse lá, a pessoa é uma besta. É uma besta quadrada. Quadrada, sabe por que é quadrado? Por causa da tela. Por causa da tela. Ele fala, depois eu vou ver, depois eu assisto esse vídeo no seu canal e tal, entendeu? Então essas pessoas, né, é isso aí que acontece. Agora, se você colocar um vídeo nesse canal, igual tem um vídeo falando de prosperidade, cabalá e tal, 29 mil acessos, 29 mil. Por quê? Porque é dinheiro. Porque é dinheiro. Porque essas pessoas, elas foram ensinadas a viver num mundo
num mundo onde elas são doutrinadas, elas são pegas pelo pão e circo, exatamente como os romanos faziam. Os romanos, eles punham aqueles espetáculos sangrentos, as pessoas viam o espetáculo e depois eles jogavam um pãozinho, tá? É a mesma coisa hoje. O cidadão, ele lê um versículo daquele ali, ele está jogando um pãozinho para você. Ele lê um versículo e depois ele larga aquele livro ali e você vai abandonar também e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai cruzar o braço e vai ficar 1 hora lá ouvindo aquela farofa, aquela coisa. E ainda se falar que vai uma pessoa lá que é o ex não sei o que, o ex papapá e tal, aí é que vai mais gente ainda para ver aquela imbecilidade, porque enquanto eles estão vendo aquele ex-imbecil, eles estão deixando de estudar os livros, né? Que é o que realmente interessa, tá? Eles estão deixando, eles estão largando a Torá de lado, estão largando ela de lado, entendeu? Então, essa cultura que está aí é para fabricar bestas e mulas. É bestas e mulas, fabrica, tá? Então, assim, então o que a gente faz aqui, né, nos 12 cursos que existem aqui, nos 12 cursos bíblicos e nos 22 instrumentos musicais que são estudados aqui, é realmente estudar realmente. Você vai passar a realmente entender os escritos. Bom, agora sim, agora eu estou entendendo, agora eu tenho o pensamento crítico, agora eu consigo ter o pensamento crítico, agora eu passei a não ser uma besta quadrada, eu passei a não ser uma besta doutrinada, entendeu? Então, assim, o estudo serve para isso, e foi isso que Jesus fez nos seus 33 anos. Ele ia para a sinagoga com os rabinos e estudava. É isso que ele fazia, entendeu? E é isso que você está convocado a fazer, tá? Se você quiser sair da inércia, da ignorância, é isso que você está convocado a fazer aqui, tá bom? Então é isso, né? Foi um grande prazer, né, estar nesse vídeo. Shabbat Shalom a todos, né? Hoje já é véspera de Shabbat, né? Então, Shabbat Shalom a todos. Fui.